Ei, será que Deus ele pode olhar para você nessa noite e ver alguma coisa que ele possa agradar nessa noite? Será que Deus pode olhar para o teu altar, para o teu leve nessa quer dizer coração? Será que Deus pode olhar para o teu coração e ele pode achar maravilha? Aleluia! Glória a Deus! Ou será que ele olha para o teu coração e não encontra nada? Eita Deus, olha aí. Que vida caia, chefe, nu, de combinaragares. Deus é bom. O adversário, ele quer estragar a tua caminhada. Ele quer jogar você na cova. Mas o Jeová, que é o Deus da providência nessa noite, ele desceu aqui nessa casa e ele quer mudar a tua história nessa noite. Ele quer mudar. Ele quer pegar você nessa noite. Observe o que ele quer fazer. Já não sei. Nossa, eu estou pensando já. Olha, Deus essa noite, ele quer pegar você porque tem pessoas, igreja aqui, infelizmente, na sociedade cristã, em pleno século XX, os últimos dias da igreja na face da terra, nós vemos pessoas que olham para você e olham para você por lá de macumbeiro. Infelizmente tem isso na sociedade cristã. Olha para você, olha para você atravessado. Olha para você, olhar cruzado. Olhar para te crucificar. Mas enquanto alguém olha para você nessa condicionada de miserável, Jesus de Nazaré, ele olha para você com respeito e fala, minha filha, eu olhei para você e eu achei graça, e eu vou levantar você, e vou levantar e estar de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória para ele? Glória a Deus. Você pode adorar ele por essa palavra que está transformando a Deus. Talvez, igreja, olha aqui, esta palavra agora mesmo, não vai fazer efeito para você. Mas quando você tiver um momento de aflição, na beira da morte, esta palavra ela vai causar um efeito na tua vida. Glória a Deus. Quando você estiver na sarjeta, Deus ele vai lembrar desta palavra e você vai ouvir ela. E você vai lembrar desta palavra. Meu Jesus. Eu gostei daqui. Muito jovem aqui nessa noite. Deus levanta Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias nasceu no ano de 640. No ano de 626, Deus levanta esse jovem adolescente para pregar sua palavra. Aí ele fala assim, mas como o Senhor vem falar? Sou uma criança. Minha filha, olha aqui. No livro de Naum, capítulo 2, versículo 3, diz a palavra que Deus não tem você nem eu por inocente. Enquanto agora para você, acha que você é santinho, Deus não tem você por inocente, não. Deus não tem você por inocente. Papai, me ajuda. Deus ele conhece os teus atos, os teus caminhos, os teus pensamentos, tua visão, teu lavador, tua idade, ele conhece tudo. Não pense que você se esconde de Jeová. Hoje ele pode nada te pegar, mas amanhã te pega na esquina. E vai puxar o teu tapete. E você vai vir para esta casa e você vai dar um compromisso com ele. Porque ele é Deus. Ele é Deus que ele pega aqueles escolhidos e chama para a sua presença. Traz. Glória a Deus. E vai dizer que muitos estão chamando as poucas são escolhidos. Por favor, aqui, ó. Ei, passa no seu Zé, mas as suas palavras onde passar. Igreja, olha aqui. Vai passar. Olha o seu palavra, olha para mim. Vai passar a maconha, vai passar o crack, vai passar a cerveja, vai passar a escola, vai passar o pecado, vai passar a contenda, mas a palavra, ela permanece na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vai passar a beleza, vai passar a beleza, vai passar a beleza. Vai passar a beleza vai ficar. Você não vai para o céu levar a beleza para o céu. O que você vai levar para o céu é o coração santificado. O que você vai levar para o céu é uma vida de comunhão com Deus e com o teu irmão. Deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver, meu Deus do céu, glória se é verdade. Eu tenho que ver se eu estou mentindo aqui, Jesus. Deus da minha, olha aqui. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele é luz, e temos comunhão com os outros, minha jovem, o sangue de Jesus Cristo, ele me purifica, é de todo o pecado. Não é de meu pecado, não é de minha pecada, mas ele me purifica, é de todo o pecado. Glória a Deus. Tem comunhão? Abraça a tua irmã, consegue abraçar ela, consegue olhar no olho dela? Não consegue? Está no lugar errado. Se não consegue olhar a sua irmã, não consegue olhar para ela,
não consegue tocar nela, está no lugar errado. Aleluia, meu Deus. Você está no lugar errado. Agora, se você consegue olhar para a palavra, minha filha, me mantenha em Cristo, aí você está preparada para subir e morar no céu de glória. Glória a Deus. Aleluia. No céu não entra contenda. No céu não entra pecado. Deus, Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Está preparada para entrar por as portas dos céus? Ou será que você está se preparando para ir para Ageu? Capítulo 2, versículo 29. Antes que venha o grande terrível pedido do Senhor. Você está indo para onde? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Falei que Deus ia falar não o que você quer ouvir. Falei que Deus ia falar aquilo que tu precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir. Profeta não fala o que ele quer. Mas ele fala o que Deus manda. Ele fala o que Deus toca no seu coração. Ele fala e a igreja recebe a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, pai? E aí, pai? Veja, o que é isso? Vou pôr isso aqui. Miqueias, observe aqui, olha para mim aqui. Ei, não temos seu foco, tá? Olha para mim. Sabe que eu ouvi? Eu ouvi a palavra de Deus. Quer ter fé? Quer ser rica? Quer ser cheia da graça? Quer ser cheia do Ruach HaKodesh? Ouve a palavra, preste a palavra e guarda ela. Porque quando o pecado vier, Salmo 119, versículo 9, como purificará o jogo o seu caminho? Eu me servando conforme a tua palavra. Como purificará você o seu caminho? Analisando e pesquisando a palavra e guardando ela no seu coração. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Deus agora vai até essa pequena povoada, Miqueias, Morezetes de Gade. E lá está um homem campinando, tirando sustento para seus filhos e sua esposa. E Deus ele olha para ele e fala: vem cá, Miqueias. E Miqueias ele estava atento à voz de Deus. E ele ouve a voz do Senhor. E uma vez que ele ouve a voz do Senhor, o Senhor levanta esse homem. E Miqueias não vai pregar, não é para pé de pano, não. Sabe para quem Miqueias? Miqueias é campista. Sabe para quem Miqueias vai pregar? É para príncipe, é para governador, é para sacerdote, é para prefeito, é para vereador. Ei, deixa eu falar para você essa noite. Deus ele vai te levantar aqui nessa noite. Mas você não vai ficar nessa comunidade. Deus ele vai pegar você e vai levantar você aqui e você vai voar. Ele vai soprar o teu nome nos 4 cantos dessa terra. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Miqueias ele falou isso? Miqueias ele falou? Ei! Não confia naquela que deita a cabeça do teu seio. Porque o filho despreza o seu pai, o filho larga o seu pai, vai embora, o seu pai fica sozinho. A filha despreza a sua mãe coitada da mãe. Não dá até pena, dá até dó dessa mãe. Ela carrega a criança 9 meses do seu ventre, ainda carrega até ela chegar aos 18 anos, e quando essa criança ela se acha que está apta para ganhar vida, ela despreza o seu pai. E a nora se levanta contra a sua sogra. E os inimigos do homem são da sua própria casa. É isso? Olha aqui. Deus não vai levantar daquele meu cachaceiro para te perturbar. Deus não vai levantar daquele que está na maconha para te perturbar. Deus vai levantar daquele que está do teu lado. Se você não vigiar, se você não estiver na palavra, você vai descer. Porque você não está dentro mais das noites. Deus ele chamou você para você ouvir esta palavra e mudar o teu caráter. Miqueias foi terrível, que quando você ouve essa palavra e você não guarda ela, pessoas olham para você e falam: isso, aquela ali não vai a lugar nenhum. Essa ali, eu quero ver até quando ela vai ficar na igreja. É fogo de palha. Essa ali